Bacana! Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, C-Transbel. Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Mateus Mais, baixe o app, receba em casa ou retire na loja. A gente está aqui com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Estamos hoje no gabinete, está voando umas folhas. E você sabe que eu estou doido para pegar essas folhas, Edmilson? Porque eu sei que você gosta de desenhar. E aí, eu estava olhando as folhas antes de começar Não vou desenhar, não. Aí eu falei, será que o Edmilson vai desenhar alguma coisa nesse papel aqui? Mas tu pode desenhar, porque eu estou doido para ganhar um desenho teu. Vou te dar um de presente. Eu olhei ali e falei assim, será que ele vai desenhar? Eu doido para ganhar um desenho teu. Me fala uma coisa, você sabe que aquela conversa que a gente teve, a última entrevista, que a gente falou dos teus desenhos, tu mostrou os desenhos, fez sucesso, porque o pessoal falou assim, mas ele faz assim, sempre os desenhos, eu falei, faz, ele é arquiteto. Porque é engraçado isso, para ser arquiteto tem que ter uma mão de desenho. Antes exigiam isso. No meu tempo, a gente fazia primeiro uma fase de vestibular, que era um teste vocacional. Aí tinham várias questões de desenho. Depois fazia o vestibular normal. Mas hoje é tudo computador. Porque hoje, com os programas, até em tridimensão, né, como o SketchUp, o AutoCAD, as pessoas já desenham diretamente no computador, né? Então, grande parte dos arquitetos, mesmo quando se exigia desenho, geralmente tinha muito domínio no desenho técnico, mas não necessariamente o desenho artístico. Sim, claro. Mas, de qualquer maneira, o desenho técnico... Tem gente que não sabe desenhar. Eu não sei nem o técnico e nem o artístico. Quem sabe o técnico... Tem algum jeito para desenhar artístico também, ou seja... Não tem? Geralmente tem. Grandes artistas... Por exemplo, eu tive uma aluna de desenho básico no Colégio Integrado, na Arambaia, e a Eliane Tenório, ela é uma das mais importantes artistas plásticas do Pará. Claro que eu não influenciei em nada, ela já era uma artista, né? Mas realmente já demonstrava facilidade, mesmo no desenho técnico, né? Ela demonstrava facilidade e depois desenvolveu, né, as habilidades artísticas. Hoje realmente é uma referência, assim, com exposições feitas na Alemanha e em vários países. Eu venho com uma pauta que está toda no meu celular para falar com o Edmilson, aí eu mudo toda a pauta quando eu começo a conversar com ele. Toda entrevista que eu faço com o Edmilson é assim. Mas não tem jeito, tem umas coisas que me dão curiosidade. Você quis ser arquiteto porque tu desenhava legal ou não? Foi por outro motivo? Desde moleque eu desenho. Teve uma influência da minha mãe e teve influência de um vizinho que tinha uma pranchetona, só que ele não era arquiteto, ele era agrimensor. Aí quando eu fui para a escola técnica, eu queria ser engenheiro, é o que eu dizia para a mamãe, e estudei agrimensura na escola técnica. Porque no fundo eu queria ser arquiteto, mas dizia que queria ser engenheiro, eu não sabia a diferença quando era moleque. No fundo eu gostava... A gente ainda não sabe. Muita gente, porque a engenharia pode fazer quase tudo da arquitetura e vice-versa. Só que, em geral, os arquitetos trabalham mais com a criação, né? Com a funcionalidade, com a estética. A arquitetura é meio que arte também, além de técnica, né? E Oscar Niemeyer que não pode deixar a gente mentir de jeito nenhum. Né? Exatamente. Já o engenheiro, em geral, ele não tem muito domínio artístico, não. Ele não tem muito esforço da criatividade, de novas formas. Ele é chamado a fazer o cálculo estrutural, né? Então, os desenhos são mais retos, mas tem muitos engenheiros que são bons criadores, bons arquitetos. Vou falar em arquitetura. Eu publiquei dia desses que você estava visitando prédios antigos de Belém. Já tem, inclusive, 2 prédios antigos que um deles já começou a funcionar, um órgão público. A assessoria vai ter que me ajudar. Mas tem um que começou a funcionar um órgão público, outro vai começar agora. Olha, tem alguns. Eu sei que estava escrito lá o seguinte, que você quer pegar esses prédios antigos de Belém
e transformar, arrumá-los para que eles virem órgãos públicos e possam ser aproveitados. Exatamente. Nós estamos organizando as finanças do município. Pegamos da prefeitura realmente uma herança maldita, né? Não, mas o Zenaldo está dizendo que você demorou demais para entregar aquela praça. Ele escreveu nas redes sociais dele que deixou dinheirão assim lá na caixa para fazer aquela praça. Ele escreveu isso ontem. Aí eu escrevi assim, né? Eu falei, parece que o Zenaldo acha que as pessoas não têm memória, né? Porque ele demorou 8 anos e não conseguiu concluir o BRT. Ver o peso, ele não botou um prego, né? Não fez São Brás, mas enfim. Mas ele falou isso, você só está sabendo, né? Tô, mas quem é mesmo? Na verdade, pegamos essa cidade. Olha, só de escolas, são mais de 80 que estão em obras. As unidades de saúde todas, só em Mosqueiro, são 8 unidades básicas, mais o Hospital Geral. Já inauguramos 5, incluindo o Hospital Geral. Mas ele disse que deixou dinheiro em caixa para fazer a praça. A cidade todos os equipamentos públicos, só o pronto-socorro do Guamá que estava reformado, sabe por quê? Eu inaugurei em 2001 e eu mandei 10 milhões para fazer a reforma como deputado, mesmo sendo de oposição. Então, uma vergonha, né? Que nós tenhamos tido esses anos todos de abandono da cidade, as escolas, unidades de saúde, as praças, todas no abandono, mas em véspera de eleição, muitos tapumes, né, e obras paradas. Então, porque aquela praça ele disse que tinha 85% dele pronta. E eu passei lá no finalzinho da gestão dele e dei aqui umas espiadas, não tinha nada pronto, tinha tapume só. Mas ele escreveu. Mas que bom, você conseguiu inaugurar a praça. Inauguramos, né, pagamos um bando de empresa cobrando, né, por ter feito algum serviço no passado e não ter recebido. Então, graças a Deus, estamos organizando a administração, azeitando, né, a gestão pública, a gestão financeira do município, e espero que no ano que vem nós possamos dar saltos muito maiores. Então, eu te interrompi, a gente ia falar dos prédios antigos que você quer transformar, arrumá-los e colocá-los em funcionamento como órgãos públicos. Quais seriam eles? Então, nós temos já orçado, em torno de 20 milhões, o mais importante prédio da municipalidade, que é o Palácio Antônio Lemos, onde funciona o nosso museu do município, o MAB, né? Então, dentro de pouquíssimos dias, o edital será lançado, faremos uma licitação rigorosa para termos empresas sérias reconstruindo praticamente o prédio, que ele está muito, mas muito arruinado. Você passa a ver tapumes, mas o prédio está com a estrutura comprometida, com riscos de ruir. E a ideia é fazer o que ali? Então, nós vamos fazer a restauração total, reinstalar o gabinete do prefeito, modernizar o nosso museu, digitalizar o acervo rico e transformar o museu numa referência internacional, né? E usar, né, o povo poder ir ao palácio, o mais importante da municipalidade, o empresário que for para uma comissão de licitação, às vezes não tem muita sensibilidade artística, ele vai ver uma exposição permanente, ou de um artista novo que esteja expondo. Devolver aquele prédio para a população, porque ele é nosso. Exatamente. Foi abandonado, né? Marcelo, e aquele cara humilde, operário, que vai, às vezes, pedir um favor, um atendimento de uma receita, para a gente orientar que ele vá à Secretaria de Saúde ou à FUNPAPA, esse cidadão também vai ver arte. Ele vai ver, porra, isso é meu, eu posso assistir uma exposição num grande museu de uma arquitetura realmente portentosa, de grande valor histórico. Prefeito, Operação Icoraci, né? Aniversário de Icoraci. O que é a Operação Icoraci? Poxa, dia 8, Icoraci faz aniversário e se prepara para o Círio de Icoraci, logo depois, né? Que tem um círio específico de Icoraci. Então, nós queremos preparar o distrito com várias equipes para tapa-buraco, recuperação asfáltica, algumas equipes, 2 pelo menos, de limpeza de bueiros, canais, do sistema de microdrenagem,
né? Nós vamos ter a parte de paisagismo todo, vamos ter iluminação pública, vamos ter a CEMOB, sinalizando vertical e horizontalmente. Eu estou sugerindo à CEMOB que retome uma coisa bonita do nosso outro mandato, que deu certo e tornou as pessoas felizes, que é você para num cruzamento e ter uma pintura, ao invés dessa convencional, fazer a pintura marajoara, né? Lembrando... Quando eu cheguei em Belém, você era, acho que era o último ano teu como prefeito, e isso me chamou muita atenção. Era assim. Então, a CEMOB, a doutora Ana Valéria, nós já temos o contrato de pintura. Então, ao invés de fazer aquela pintura convencional, façamos a pintura indígena, marajoara, tapajônica, né? Uma marca, uma identidade amazônica para uma metrópole da Amazônia. E a iluminação em LED, fica mais iluminada a cidade, mais segura, né? Diminui a violência, além de todo um trabalho que a gente está fazendo em parceria com o Estado, com o sistema de segurança, incluindo a Guarda Municipal, a Defesa Civil Municipal, que é para instalar monitores eletrônicos. E nos distritos onde há forte força turística, como é o caso de Quaraci, Mosqueiro, nós tivemos um julho tranquilo, e Mosqueiro não houve assalto, não houve violência, porque estávamos lá com um monitoramento integrado da Guarda, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, as defesas civis do Estado e do município, e isso foi muito bom para a segurança pública. Tem que falar uma coisa também, essa operação em Coraci está acontecendo, né? Ela está começando, ela já tá indo, né? Mas é importante dizer também que o seguinte, que a obra mais importante, mais bonita de Coraci, quem fez foi o Edmilson, foi a orla de Coraci, que o Zenaldo abandonou. E que eu já tirei milhões de fotografias em 8 anos de abandono daquilo ali, já publiquei milhões de coisas, abandonou totalmente. Aquilo é a obra mais bonita de Coraci, porque é você poder passear pelo que Coraci tem de lindo, né? Que é aquela vista daquele rio. Né? Vai conseguir dar uma arrumadinha ali naquela orla? A orla, viu? Inclusive um muro de arrimo que precisava ser construído, já está praticamente tudo pronto. Faltou uma coisa, você lembra que eu ainda vi o Dom Zico levar para receber a Virgem de Nazaré, numa espécie de rampinha em madeira, aquilo ali, uma espécie de mirante. Aquilo ali está bastante deteriorado devido ao abandono, falta recuperar aquele equipamento que permitia por baixo o estacionamento e até para quem tem jet ski, para retomar essa beleza de Quaraci e retomar o público pós-pandemia, porque muitos restaurantes fecharam. Sim. E muitas pessoas que trabalhavam como garçons, cozinheiras também perderam seus empregos. Então nós queremos investir tanto no artesanato, nas artes, mas também nesse aspecto gastronômico de Quaraci. E Quaraci vai ganhar um terminal hidroviário novo. Sim, aí quero agradecer. Vai demorar um pouco mais, né? Mas vai. Nós vamos ter, na verdade, um terminal hidroviário, né, que está sendo um projeto autorizado pela Prefeitura, o terreno da Prefeitura, mas os recursos conseguidos pelo deputado Priante, de 4 milhões e poucos mil reais, há uma complementação do Estado, a Prefeitura entra com uma infraestrutura urbanística e tal. Então, essa parceria vai dar um terminal moderno, ali do lado de onde tem tirar aquilo dali, né? Tirar aquele trapiche, né? E isso vai permitir que realmente Quaraci receba até mesmo navios de grande porte. Né? Bom, mas dá uma paradinha, porque é um break e eu volto daqui a pouco. Voltamos com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Olha, prefeito, o Centro de Convivência da Terceira Idade, Zoé Gueiros, da FUNPAPA, está atendendo aí 400 e poucas pessoas, idosos, né? Você está dando uma reforçada nisso, né? Além da reforma no prédio, que estava muito deteriorado, né? A política mesmo em favor do idoso, porque, bacana, tem um problema sério que os idosos enfrentam, né? Alguns têm poucos filhos, aí vivem a solidão. Outros têm alguns filhos e são abandonados. Outros são violentados. Infelizmente, a violência está presente e na vida dos idosos. Às vezes a violência financeira. Premido pelo desemprego, os mais novos usam o recurso do idoso
e endividam o idoso, que perde a sua pensão e passa necessidades. Então, para isso nós criamos uma Secretaria de Direitos Humanos, a SecDH, que é coordenada pelo jornalista, teu colega, cientista político, Maxi Costa, para que ele faça um trabalho geral da defesa dos direitos humanos, mas que ele também coordene, sistematize o trabalho em favor dos idosos nas políticas das várias secretarias. Então, por exemplo, nós vamos iniciar um trabalho de alfabetização, que significa tornar Belém a primeira das 5.571 municípios, a primeira cidade alfabetizada. Isso é compromisso meu. Até o final do mandato isso vai ser realizado. Os idosos terão um papel fundamental nisso. Aí De que maneira? a SEMEC, então, está determinada a trabalhar com os jovens que não foram alfabetizados, mas ter um carinho especial para convencer aquele idoso operário que tem vergonha de dizer que é analfabeto. Então, é todo um trabalho que envolve psicólogos, assistentes sociais, e a Secretaria de Direitos Humanos vai sistematizar isso junto com outras secretarias. Por exemplo, a política de assistência, os OEgueiros, até mesmo uma coisa que é bonito, que por 8 anos foi realizado e depois abandonaram, que é a festa das debutantes, eram os idosos, idosas, viúvas, viúvos, às vezes o casalzinho. Eu lembro disso. Eles faziam a Eu festa. já fui nessa festa. Tu foste, né? Então o camarada gostava de levar a netinha, ou aquela idosa levando o neto, que era já universitário, já graduado, para dançar valsa com ela. 8 anos de festa, e nós vamos ter agora, com o fim da pandemia, a festa debutante voltando. É um momento de alegria para os idosos. Mas o mais importante é que, por exemplo, nós temos o EJA, Educação de Jovens e Adultos, e a SEMEC já incluiu um I. Por quê? O idoso é adulto, mas nós queremos ter uma política específica. Então, nós temos EJAI, é educação de jovens adultos. Significa analfabeto? Não. É aquele camarada que não terminou o fundamental e quer voltar a estudar, ou que não terminou o nível médio. Conheço gente assim, que na carteira de identidade, que sabe escrever, sabe ler, mas na carteira de identidade estava escrito analfabeto. E um dia eu descobri que essa pessoa morria de vergonha, porque ela sabia ler e escrever com as limitações, né, que infelizmente ela teve por conta da vida, mas ela tinha vergonha. E aí eu consegui lá meu Deus, não vou lembrar o nome do lugar. Não foi, acho que foi na Defensoria Civil, não, foi Defensoria Pública, que tirassem para ela, né, provando que ela sabia ler e escrever, porque ela sabe mesmo. E isso, a alegria dessa pessoa é enorme, né, a autoestima é enorme, é isso que você vai trazer. Você foi conhecido como prefeito criança, e não foi à toa. Você foi conhecido como prefeito criança porque talvez o maior investimento que você tenha feito na tua gestão anterior em Belém tenha sido justamente para as crianças. Só que a gente sabe, né, Edmilson, hoje as crianças não é mais como era na tua época. Hoje a gente tem muita criança que ainda está fora de escola. E aí? E tu sabes que eu, na campanha, inclusive, assinei um termo de compromisso com o sistema de justiça, Defensoria, Ministério Público, Estadual, Federal, Polícia, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, muita gente envolvida, e eu assinei, dizendo assim mesmo, para mim, como ex-prefeito criança, premiado pela ONU 3 vezes, é uma honra assinar e assumir esses compromissos. Agora, eu fico triste de saber que você entra no site do Ministério da Educação, no Instituto INEP, que é quem coordena as pesquisas dos índices educacionais no Brasil, e o próprio governo federal, o órgão responsável pela educação, dizer que de 2016 a 2019 fecharam 3.400 vagas de creche ou educação infantil, de 3 a 6 anos em Belém. Como se fecha 3.400 vagas? Isso é dado oficial. Eu fiquei triste e fiz questão de dizer em público, naquele momento,
mesmo correndo o risco de ter alguma antipatia. Por quê? Porque o Estado brasileiro não podia permitir que se fechasse vagas. Nós tínhamos que ampliar o número de vagas, porque uma operária, uma diarista, uma empregada doméstica, ou mesmo uma pessoa de classe média baixa que tenha um emprego como assistente administrativo numa escola privada ou pública, ela tem um direito de deixar o seu filho em segurança. E onde se deixa em segurança? É numa creche, que tem pessoas qualificadas. Então, o desafio é enorme. Mas, olha, ganhamos uma creche de presente, em termos físicos, vamos ter escola infantil e creche, lá na Aclimação, na escola São Francisco de Assis, foi doada pelo Guilhom. Porte Engenharia. Porte Engenharia, né? Que é um cara muito católico, fez uma promessa e está cumprindo a promessa, pegando parte dos lucros que ele tem como grande empresário e devolvendo à sociedade. Nós vamos ter uma despesa? Vamos, mas é investimento no futuro. E vamos ser a primeira escola bilíngue. Mas já vamos ter escola bilíngue, não só em inglês e português, já vamos ter outras iniciativas para ter, inclusive, ensino de língua indígena. Mesmo os Uarau, que hoje estão assistidos pela FUNPAPA, terão o direito em aprender em espanhol e português, ou em Uarau e português. E outras comunidades indígenas do território brasileiro, que o Uarau tem muitos no Brasil, mas eles têm mais presença e origem na Venezuela, né? Depois daquela situação humanitária, aquela crise da Venezuela, muitos vieram e ficaram o pé aqui no Pará e no Brasil, em vários estados. Então, é um investimento realmente na educação infantil, e particularmente entre 0 e 3 anos, que é a faixa etária das creches, né? E vamos ter, a partir de janeiro já, chama-se creche noturna, não é certo esse nome, porque criança não vai para a creche à noite, mas é uma espécie de abrigo assistido por pedagogos, psicólogos, assistentes sociais. Para atender a mãe que trabalha à noite? A mãe que trabalha à noite. Teremos em Belém? Teremos já, é a creche Wilson Bahia, que nós reinauguramos depois de uma reforma total, ali no Curió, Utinga. As mães que trabalham à noite, elas terão essa condição de poder deixar... Essa é a primeira. Nós teremos outras, pelo menos uma em cada distrito, até o fim do mandato. Você é de Quaraci e trabalha lá como garçonete ou cozinheira no restaurante. Como deixar o filho de 3 anos, de 2 anos? Ele vai ficar assistido. Não é creche, porque a creche tem função formativa e educacional, mas é um local como se fosse uma classe média, deixando o filho, ou o seu cachorro, ou o seu gatinho, no hotel, né? Se o animal vai ter um veterinário, vai ter alguém que cuide, que assista... Criança tem que ter muito mais. Criança tem que ter muito mais, né? Quem pode, paga. O poder público tem que garantir para aqueles que não podem pagar. Bom, a gente vai para mais um break e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Faz um favor para mim, pega o meu desenho que eu ganhei, deixa eu mostrar. Porque ele me deu, a gente tirou só foto, mas eu não falei que eu ganhei o desenho, né? Eu ganhei o desenho, olha aqui, ó. Tá aqui, olha. Vai ficar lindo nas minhas paredes novas pintadas em casa, Edmilson. Obrigado. Muito obrigado. Bom, sobre o idoso ainda, o Centro do Idoso, Edmilson, é muita gente que é atendida ali, né? Mas eu sei que também vocês estão pensando em fazer algumas alterações. Porque o prédio não é adequado. Sim. Mas a gente não quis mexer imediatamente, porque tem que ter um prédio adequado, localização perfeita para o idoso descer, de Uber, de carro ou de ônibus em segurança. Certo. Na Zé Malcher, é impossível na parte estreita, próximo ao Bolônia, ali, o Palacete Bolônia. Então, essa transferência em breve será feita. Enquanto isso, nós atendemos 66 mil. Tem muitos, são 13, 14 mil idosos cadastrados. São 5.500 exames ou procedimentos ao mês. Então, realmente, é uma grande quantidade de idosos, geralmente de renda baixa, que precisam do SUS, né? Então, Anísio, se tem um problema de coluna, tem fisioterapeuta. Se tem um problema de esquecimento, tem terapeuta ocupacional, tem psicólogos, tem medicina alternativa, massagens, etc. Mas tem todas as especialidades. Se ele está com hipertensão, se tem um problema cardíaco, por exemplo, precisa de uma cirurgia, se encontra-se um câncer, então
tudo isso será orientado. A rede básica manda para lá e os profissionais de várias áreas da medicina orientam o tratamento especializado. Então, realmente, é um centro muito importante para garantir a saúde, a assistência à saúde do idoso, né? E com isso, dá sobrevida, dá dignidade, felicidade para a população idosa, particularmente das classes mais pobres, que não podem pagar plano de saúde, que não podem ser tratadas ou fazer uma cirurgia na rede privada. Então, Edmilson, agora, tem uma outra coisa também que eu não posso deixar de falar com você, que é a respeito dos concursos públicos, né? Eu publiquei lá no Bacana News a respeito disso. Nós estamos, são dois? São dois coordenados pela Secretaria de Administração, só que um é estrito da SEMAD. Ela vai fazer o concurso e mandar os profissionais, veterinários, engenheiros, arquitetos, auxiliares administrativos para os órgãos. Mas tem um específico, com mais de 350, 369 cargos para a SEMEC. Aí vai contratar desde profissionais da área administrativa até vários professores, pedagogos, professores de física e de matemática, pedagogos, administradores escolares, psicólogos, assistentes sociais, que isso é uma conquista minha como deputado, né, de garantir no sistema de educação psicólogos e assistentes sociais. Então, teremos um concurso que vai dar qualidade à educação e, portanto, gerando emprego, né? Uma carreira para profissionais das mais diversas áreas que atuam no sistema educacional. Ao mesmo tempo, precisamos de arquitetos paisagistas, engenheiros e vários outros profissionais que vão com veterinários, porque temos um hospital funcionando, contratamos através de PSS os profissionais. Temos o centro de zoonoses, que precisa fazer castração, vacinar, colocar chip. Nós estamos chipando até equinos, cavalos, éguas, né? Para ter realmente uma certidão, digamos, entre aspas, de nascimento, tem um registro civil do cachorro, do gato, do cavalo. Se um gato se perde, um cachorro se perde, nós temos como localizar hoje. Ele passa a ter nome, passa a ter pedigree, mesmo que ele seja um vira-lata, né? E tudo isso exige conhecimento técnico, né? Então, quem tem esse conhecimento é o médico veterinário, é o técnico, está dentro do concurso para melhorar. Outra coisa, quem gosta do bichinho, não importa se ele tem pedigree ou não tem pedigree, não tem nada a ver, né? Para quem gosta, ele sempre terá pedigree. A gente falou lá atrás de prédios de história, eu esqueci de perguntar sobre dois que eu tenho que falar. Mercado São Brás, e quando o Dulciomar estava deixando o governo, eu fui fazer a inauguração de um prédio que fica na Cidade Velha, Palacete Pinho. E foi feita a inauguração, prefeito, e só. Ou seja, o Dulciomar foi prefeito há mais de 9 anos atrás, né? E nada foi feito naquilo. Eu vi uma foto tua lá. Eu quero que você fale de Mercado São Brás e do Palacete Pinho. Olha, Palácio Antônio Lemos eu falei. Já vamos lançar licitação. Palacete Pinho, conseguimos 3 fontes de financiamento: Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Fomplata, que é um banco internacional da Bacia do Plata. Esses recursos, entre outras prioridades, tem o Palacete Pinho. E ali vai se transformar no quê? Aí nós vamos fazer uma grande escola de artes. Não vai reformar e deixar lá. Não, de jeito algum. Ali era para ser uma escola de artes, de música, inclusive de concerto de instrumentos. O projeto previa as salas para consertar palhetas, tipo assim, sax, um trompete, e fabricar violão, consertar violão, cavaquinho, enfim, foi abandonado, né? Infelizmente foi abandonado, nós vamos ter que gastar um dinheirinho lá. O pessoal está orçando. 8 anos abandonado pelo Zenaldo. 8, porque eu fiz a reinauguração na época do Dulciomar. Então vamos restaurar. Tem várias esquadrias podres, goteiras, plantas que foram com a raiz destruindo a alvenaria, mas não está destruído o prédio. Nós vamos recuperar com algum investimento, eu não sei exatamente quanto. Alguém falou, Edmilson, uns 3 milhões. Eu não sei se é tanto.
Talvez com menos a gente consiga colocar em funcionamento o Palacete Pinho ano que vem. Uma escola de artes, de apresentação, de saraus. De repente, o Edmilson, posso fazer um programa lá? Quero estabelecer uma nova fase de comunicação, dar espaço para os artistas, para os cientistas, quero entrevistar lá no grande salão de saraus do Pinho. É um espaço público que vai estar aberto a todas as atividades que têm a ver com a ciência, com a cultura, com as artes, né? E o mercado de São Brás. O mercado de São Brás é uma dor do coração. Porque o Palacete Pinho, veja bem, ele está num local mais isolado da cidade, né? O mercado de São Brás está onde todo mundo passa. Então, o mercado de São Brás, a definição que eu dou para o mercado de São Brás, sabe qual é, Edmilson? Ele é uma cicatriz no nosso rosto do belenense. Porque ele está no lugar que todo mundo passa. É verdade. São Brás é central, né? Mas deixa eu te dizer, foi feita uma licitação e concessão do espaço. Passou a ser um empresário. Pode dizer o nome? É o Rômulo Maurana Filho. Só que o Rômulo Maurana não cumpriu o que estava no edital. Eu não tenho nenhuma afinidade assim pessoal com ele, assim, não sou amigo, né? Mas também não tenho nenhum problema pessoal, né? Eu gostaria que ele tivesse feito. Ele não fez o que estava previsto para iniciar uma reforma do mercado e dar usos teatrais, comerciais, né? Preservando espaço para quem está ali na tradição já. Não fez. O que eu fiz? Determinei à Procuradoria do município que recupere o prédio para a prefeitura, já que ele não cumpriu o contrato. Então, assim que isso for determinado pela Justiça... Isso é um processo. É bom que se diga que isso não é... Você não vai lá e fala assim, me dá de volta. Você tem que tentar com o processo, ele pode recorrer, não é tão rápido. Como foi feita a licitação, e ele, a partir de agosto de 2020, em pleno processo eleitoral, ele ganhou a concessão daquilo, então eu não posso chegar e tirar na marra. No entanto, como ele não cumpriu o que estava previsto, certamente a Justiça dará a favor da Prefeitura e não deve demorar tanto. Sendo devolvido à Prefeitura, talvez ele mesmo queira devolver, aí não teria tanto problema com a Justiça, né? Não quero criar problema para ele, ao contrário. Mas se vier para a Prefeitura, com esse financiamento que nós conseguimos, de 90 milhões do Banco do Brasil, 100 milhões da Caixa e mais 60 milhões de dólares do Fomplata, uma das prioridades é o Palacete Pinho, outra, o Palácio Antônio Lemos, e outra é o mercado de São Brás. Aí nós vamos fazer uma reforma do mercado, a parte de trás, que é da alimentação, a feira do entorno, vai ser o complexo do entorno do mercado de São Brás. Vai ficar um projeto lindo, nós já começamos a elaborar o projeto, né? Tem um projeto de um arquiteto paraense, o Aurélio Meira. Grande arquiteto. Que eu li no jornal, mas eu não conheço o projeto. Eu já até pedi que consiga o contato dele, porque eu me relaciono bem com ele, para que ele me apresente o projeto. Se for adaptável à nossa ideia, aí nós vamos, quem sabe já não parte do zero, né? Ganhar tempo para fazer a licitação. Se tem um projeto pronto, ou que precisa de poucas adaptações, você já inicia em pouco tempo para fazer licitação. Então, recursos já estão garantidos, só falta liberação. E o IPHAN? O IPHAN sempre tem que ser respeitado, né? Porque nós queremos preservar a memória. Mas o IPHAN não tem criado problemas para as obras, não tem. Então, nós vamos dialogar com o IPHAN, certamente vamos respeitar, né, a preservação da memória, daquela arquitetura de grande valor histórico, né? E, em breve, portanto, nós teremos retomado para o povo de Belém, né, para a nossa gente, o mercado de São Brás todo revitalizado, né? Infelizmente, a gente tem que respeitar a lei, né, nesse momento. Felizmente, tem que respeitar a lei. Infelizmente, foi feita uma licitação e nós vamos ter que esperar um pouco. E a minha última pergunta para acabar. Eu publiquei que você... Adorei o projeto, que é
Como chama? Boulevard Gastronômico. Não é nem Boulevard, tinha um outro nome. Corredor Gastronômico. Boulevard Gastronômico. Boulevard da Gastronomia. Olha, na verdade, isso é uma iniciativa de empresário. Eu sempre fiquei pensando com meus botões. Por que é que ninguém nunca tinha pensado nisso? Porque eu sempre olhava aqui e falava, gente, isso tem em tantos lugares do mundo, né? Aquela arquitetura linda, antiga, e embaixo se transforma aquilo em restaurantes, em bares, com mesas, ombrelones na rua. Isso tem no mundo todo. Eu passo ali e falo, mas, por Deus, por quê? E quando eu publiquei com uma satisfação muito grande esse projeto. E vai sair, porque, olha, os empresários já estão investindo recursos próprios. Tem empresários ali envolvidos? Cabocla, Café Santos, Sim. o açaí, como é que chama? Ponte do Açaí. É uma propaganda aqui, mas vale a pena, porque são investidores privados que, por amor a Belém, estão investindo na fabricação de chopes com sabor regional, né? No serviço de uma culinária de alto nível paraense. Então já é gastronômico, só que nós vamos dar uma sistemática. Aí tem a dimensão cultural. Eu encontrei contigo na inauguração da segunda casa, no centro ali de turismo e artes do Sesc, não é isso? O Sesc vai fazer uma terceira casa, que é ali colada ao Banco Central, né? Tem um prédio onde funcionou o Jornal Liberal, né? Eu vi dizer que uma universidade privada estaria com interesse em implantar. Imagina o que é aquela garotada estudando comunicação, engenharia, descendo para tomar uma cervejinha, um chopp e, né, comer num restaurante na rua ou dentro. Os empresários têm interesse que as pessoas entrem, a classe média vai entrar com a sua família. Você sabe que existem empresas de tinta, né, que patrocinaram a pintura de centros históricos inteiros em algumas cidades do Brasil. E nós vamos tentar isso, viu? Fazer contato. Pintado novamente com cor. Agora tem um dado, eu já mandei pesquisar como é que está a situação fiscal de todos os imóveis. Tem um prédio perto do Sesc, que por sinal é o próprio Aurélio Meira, pela informação, está desenvolvendo um projeto de hotelaria. Como está muito destruído dentro, o IPHAN não vai criar problema, já está avançado isso. Do lado desse prédio, tem 2 prédios vazios, à venda, e nós já vamos comprar os 2, para também dar um uso gastronômico para as nossas chefes populares. Eu quero ter exemplos de pessoas do mercado de São Brás, do Ver o Peso, servindo as iguarias tradicionais. Como eu quero que haja sala para espetáculo, de teatro, de dança, tenha biblioteca, tenha uma lojinha para venda de livros de autores paraenses. E, ao mesmo tempo, assim, um espaço de multiuso. 2 imóveis, nós já vimos quanto à situação fiscal, já vimos do valor venal e vamos negociar para em breve assinar o decreto de desapropriação desse complexo. Aí nós vamos ter todas essas instituições privadas e públicas, o Sesc, que é privada, de direito privado, mas tem um financiamento público, né? Exato, do Sistema S, e teremos órgãos municipais ali, estabelecendo um diálogo. E nós vamos ter ciclofaixa. O arquiteto Raul Ventura é quem está coordenando esse trabalho. O projeto já avançou muito. E eu sonho com outros passos depois, sabe? De integrar esse corredor gastronômico ao centro histórico como um todo. Aí nós estamos pensando como é que vai se dar para que tu deixes o teu carro no estacionamento ali na Praça da República e possa pegar um veículo leve, que pode ser um veículo leve sobre pneus, que é tipo um trem moderno, ou quiçá recuperar a ideia do bondinho para dar emprego para famílias. Abandonado também, porque eu inaugurei, eu e Milton Nascimento. Exatamente, E funcionou no tempo do Dulcemar, justiça se faça. Ele tirou a eletricidade e colocou motor a combustível. No entanto, ele emprestava para o Caveira fazer carnaval e depois parava, né? Agora nós vamos reformar o bondinho e para que funcione, as famílias jovens
tenham formação como guias turísticos, né? E possam informar para os turistas, olha, e ganhar o seu dinheirinho, né? E dizer, olha, isso aqui é o Paris na América, se a gente conseguir retomar João Alfredo, né? Ou então o Palácio Antônio Lemos, construído, o autor do projeto, o estilo arquitetônico, funcionou a prefeitura. Uma arquitetura maravilhosa, né? Exatamente, uma arquitetura linda, né, no entorno da praça inaugurada por nós agora, né, que nós pegamos com um tapume velho, né, que é a Praça Dom Pedro II, de grande importância. Eu acho que esse trabalho vai dando ao nosso povo assim, esse sentido de pertencimento, de orgulho de viver em Belém, porque o belenense tem uma característica, ele ama a cidade, ele reclama dos problemas, mas ele não quer sair de Belém. Então nós temos que dizer, continua amando a cidade, né? Continua não querendo sair e continua amando e reclamando menos, cada vez menos, porque esteja feliz na cidade, né? Edmilson, é sempre um prazer falar contigo, viu? Prazer, sucesso sempre, né? Eu sempre acabo pegando mais tempo Sim. teu do que me dizem que eu posso. Mas olha, eu obrigado a você, 19 anos, no rádio, na televisão, no jornal, na internet, nas redes sociais, nos eventos, e a gente só tem que agradecer a sua audiência. Muito obrigado e a gente sempre se vê nesse mesmo local. Até mais. Bacana! Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco. C-Transbel. Leal Moreira. Mais valor com nome e sobrenome. Mateus Mais, baixe o app, receba em casa ou retire na loja.